Saudações, eu sou o professor Charles Camilo e nessa videoaula de Geografia Geral, abordando o tema cartografia, nessa videoaula de número 2, nós iremos abordar o tema coordenadas geográficas. Eu desejo a todos boa aula e bons estudos. Iniciando a nossa aula, senhores, vamos a uma breve introdução sobre o que é coordenadas geográficas. Bem, senhores, coordenadas geográficas, praticamente elas se baseiam em linhas imaginárias. Essas linhas imaginárias, elas são traçadas sobre o globo terrestre. E nós chamamos essas linhas de paralelos e de meridianos. Então, quando nós estudamos coordenadas geográficas, nós estamos estudando as linhas imaginárias que são traçadas sobre o globo terrestre, sobre o planisfério. E essas linhas nós damos os nomes de paralelos e meridianos, conforme nós iremos analisar no slide a seguir. Paralelos. Os paralelos, como o próprio nome já diz, são linhas paralelas ao Equador, que circundam o planeta Terra. E dentro desse processo, cada paralelo ele abrange 360 graus do globo terrestre, ou seja, uma volta completa sobre o planeta Terra. Uma observação importante a se fazer a respeito dos paralelos, principalmente, é a que, à medida que os paralelos eles vão se afastando da linha do Equador e se aproximando dos polos, os paralelos eles vão se tornando cada vez menores. Conforme os senhores podem observar a imagem, nós temos aqui no esquema. E praticamente os paralelos eles possuem cerca de tamanhos diferenciados. Quanto mais próximo do Equador, maior. Quanto mais distante, mais próximo dos polos, os paralelos são menores. E daí, no entanto, senhores, quando nós estamos abordando paralelos, os paralelos eles sempre estão ali relacionados, principalmente quando nós estudamos as zonas climáticas, ok? Meridianos. Os meridianos são linhas semicirculares, ou seja, de cerca de 180 graus. E dentro desse processo, eles ligam o Polo Norte ao Polo Sul e cruzam-se com os paralelos. E daí, no entanto, como os meridianos eles são linhas semicirculares, cada meridiano ele tem o seu antimeridiano. O antimeridiano é o meridiano oposto localizado na metade oposta do planeta. E se nós somarmos meridiano com o seu antimeridiano, nós temos um círculo de 360 graus. E outra observação importante a se fazer quando nós estamos estudando sobre os meridianos é que, diferentemente dos paralelos, que possuem tamanhos diferenciados, os meridianos, todos eles possuem o mesmo tamanho. E dentro desse processo, os meridianos, de certa maneira, eles influenciam principalmente na formação dos fusos horários, conforme nós iremos observar no slide a seguir, que nós iremos falar sobre o meridiano de referência, que trata-se do
meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich. Embora qualquer círculo máximo divida a Terra em dois hemisférios, convencionou-se adotar o meridiano de Greenwich, que passa pelos arredores da cidade de Londres, na Inglaterra, como o ponto referencial para dividir o planeta Terra em dois hemisférios, oriental a leste e ocidental a oeste. Então é porque nós falamos que, por exemplo, o Japão é a terra do sol nascente, justamente porque o sol ele nasce a leste e se põe a oeste. Então, ou seja, ele nasce no Oceano Pacífico e se põe no Oceano Atlântico. Ok? E conforme nós podemos analisar, praticamente os meridianos eles influenciam, na formação dos fusos horários. Então a referência dos paralelos, linha do Equador, a referência dos meridianos, meridiano de Greenwich. Ok? Nessa segunda etapa da nossa aula, nós iremos abordar dois conceitos fundamentais no quesito coordenadas geográficas, que são latitude e longitude. Eu procurei simplificar o máximo possível para facilitar a compreensão de vocês, ok? Primeiramente, vamos começar falando sobre latitude. Latitude é a distância medida em graus de 0 a 90, que vai da linha do Equador a qualquer ponto da Terra. Então, conforme nós podemos observar no esquema abaixo, nós temos aqui, dividindo a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul, nós temos a linha do Equador como nosso referencial. E daí, no entanto, de qualquer do ponto máximo da Terra, ou seja, do Equador ao norte, nós temos 90 graus de latitude norte. E da linha do Equador ao sul, nós temos 90 graus de latitude ao sul. E uma observação importante é a se fazer: qualquer lugar ou objeto situado na linha do Equador possui 0 graus de latitude. Então é por isso que aqui, onde que nós temos a linha do Equador dividindo o globo terrestre, nós temos aqui o 0, que representa 0 graus. Conforme eu já havia dito para os senhores, o Polo Norte ele possui 90 graus de latitude norte e o Polo Sul possui 90 graus de latitude sul. Então, se nós somarmos 90 do norte com 90 do sul, ao todo nós temos o total de 180 graus de latitude na superfície terrestre. Então, só para resumir tudo aquilo que eu disse, quando nós falamos em latitude, latitude é uma distância medida em graus de 0 a 90, que vai da linha do Equador a qualquer ponto do planeta. Ok? Então, o Polo Norte tem 90 graus de latitude norte e o Polo Sul 90 graus de latitude sul. Então, por exemplo, uma cidade, um país que de certa forma esteja situado sobre a linha do Equador, esta localidade dentro do globo terrestre terá cerca de 0 graus de latitude. Ok, senhores? Longitude. A longitude é uma distância que também é medida em graus, porém ela é medida de 0 a 180 graus. Ou seja, ela vai do meridiano de Greenwich até um ponto qualquer da Terra. Então,
praticamente nós temos ali a oeste 180 graus e a leste 180 graus. E daí, no entanto, senhores, uma observação importante a se fazer: qualquer lugar ou objeto situado sobre o meridiano de Greenwich possui 0 graus de longitude, ok? Tanto que os meridianos, eles servem como referência para, né, ali a disposição dos fusos horários, ok, senhores? Continuando a explicação do slide anterior, ainda abordando o tema longitude, para o oeste ou leste do meridiano, a longitude ela vai aumentando até chegar a 180 graus, e no outro extremo do planeta, totalizando 180 graus de longitude na superfície terrestre. Então, ou seja, 180 graus de longitude a oeste, mais 180 graus de longitude a leste. Total 360 graus de longitude na superfície terrestre. Latitude e longitude são distâncias medidas em graus cujo símbolo é o que está aí, o zero, né, elevado ali, né, a zero. E daí, no entanto, senhores, cada grau ele se divide em 60 minutos, cujo símbolo é uma aspas. E cada minuto se divide em 60 segundos, cujo símbolo é 2 aspas. Então é por isso que geralmente o cronômetro, eu coloquei aqui um esquema bastante didático, ele trabalha da seguinte forma. Isso porque eu procurei simplificar, né? É um cronômetro ou um relógio, né? Vamos simplificar para ser um relógio aqui que fica mais bem específico, porque o cronômetro ele tem os centésimos ao lado. Então é por isso que geralmente um relógio ele vai marcar as horas, os minutos e os segundos. Para a hora vai utilizar uma aspas, para minuto 2, e no caso do segundo, dependendo, 3. Ok, senhores? E para concluir a nossa aula, eu procurei simplificar cada vez mais, procurei ser o mais objetivo possível, porque esse tema é um tema que confunde muito a cabeça dos estudantes. Então, só para concluir sobre latitude, nós temos 90 graus no norte e 90 graus no sul, total 180. Longitude, nós temos 180 graus no leste e 180 graus no oeste, totalizando 360 graus. Bem, senhores, por aqui eu encerro esta videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.